Olá pessoal, eu sou o professor e contador Pedro. Hoje vamos falar aqui brevemente, é verdade, sobre a demonstração do resultado do exercício, né? A DRE. Essa que é uma das mais importantes, né? Um dos mais importantes relatórios da contabilidade. Então você que está estudando contabilidade, está no início, universitário, ou vai fazer um concurso, você que é empreendedor, mas tem pouco conhecimento de contabilidade e precisa saber como é que funcionam as demonstrações contábeis, e esta especificamente, né, aquela que verifica como, né, se apresentou o resultado da empresa, isto é, quanto que ela vendeu, quanto que ela teve de lucro, quanto que ela teve de despesa. Então esta é a finalidade da demonstração do resultado do exercício. Ela pode ser levantada a qualquer tempo e apresenta de uma maneira bem ordenada as receitas que a empresa teve no período, os seus custos, né? E vai colocando então esses elementos, além dos tributos que incidiram sobre o lucro nesse período, tá? Vamos ver então aqui, passando aqui por essas linhas, para entender melhor essa demonstração. Então ela sempre parte daquele resultado operacional, né, das suas vendas do seu produto. Pode ser uma venda bruta ou uma venda líquida, como acontece aqui, uma receita operacional líquida, né? Com relação a esse exemplo aqui, os tributos que incidiram sobre a receita vão estar na nota explicativa, tá? Então as notas explicativas são relatórios que detalham as demonstrações financeiras, detalha o balanço patrimonial e detalha, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício. Então, partindo aqui neste caso, nesta empresa, né, da receita líquida, né, tirando aqui os tributos, vamos partir para os custos dos produtos vendidos, tá? Então, os custos são os gastos inerentes àquele produto, àquele serviço que a empresa vende, tá? Partindo então dessa subtração, né, da receita líquida desses custos, nós temos o lucro bruto, é o primeiro lucro da empresa, tá? A partir do lucro bruto vão entrar o que? As despesas operacionais, são aqueles gastos que não estão diretamente relacionados com os produtos, mas com elementos essenciais para a empresa poder funcionar. São que os gastos com a venda, né? São os vendedores, são o marketing, a propaganda, né? As despesas gerais, administrativas, né? O salário dos funcionários na parte administrativa, né? Gastos com luz, telefone, etc, 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 tá? Aí depois vai entrar o quê? Outras receitas ou despesas operacionais. Então, além de vender aquele produto principal, a empresa ela pode ter outras receitas, outras despesas, né? Que são, digamos assim, atividades acessórias à empresa. Então, nós colocamos aqui esse resultado, outras receitas ou despesas operacionais líquidas. Tá? Saindo, então, aqui o lucro antes do resultado financeiro. Esse resultado financeiro, que vem logo a seguir, é o resultado, essa empresa teve lucro, prejuízo com relação a elementos que ligam com dinheiro, juros, né? Quando você tem os juros a receber, juros a pagar, tá? Então, tudo isso aí está relacionado com essa parte. Aplicações financeiras, né? Se a empresa investiu no mercado, teve lucro ou teve prejuízo, tudo isso entra no resultado financeiro da empresa. E é aí que, a partir desse momento, você fazendo então a diferença entre as receitas e despesas, você tem um resultado líquido. A partir desse resultado líquido, vai começar a aparecer os tributos, né, sobre o lucro, tá? Então, basicamente, os tributos sobre o lucro são o imposto de renda e a contribuição social sobre esse lucro líquido, tá? São esses dois tributos aqui que incidem sobre o lucro da empresa. E aí depois você tem o quê? O total, né? O total desses impostos, e aí você fazendo a diferença, finalmente chegamos aonde? No lucro líquido do exercício. Então, nesse momento aqui, nessa linha, você vai saber se a empresa, descontando todos os custos e despesas, né, se ela teve lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo é dividido aqui pelo quê? Pelas cotas, né, das ações da empresa, tá ok? Então, basicamente, essa é de uma maneira rápida, né, sintetizada, a demonstração do resultado do exercício, DRE, né, cuja finalidade é verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo num determinado período. Vamos ver aqui então um resumo para poder fechar essa nossa breve aula aqui sobre a DRE.
Então, a DRE apresenta em determinado período todas as receitas, custos e despesas da empresa. Pode ser levantada a qualquer tempo. São destacados os tributos sobre o lucro, discrimina o resultado financeiro e econômico, tá? Ao final da demonstração, apresenta o resultado líquido, isto é, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.